Olá, irmãos, saudações em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, o dia 25 de junho, deveríamos estar todos reunidos aqui no templo para adoração a Deus e gratidão por mais um aniversário da Igreja de Nosso Senhor aqui em Pedra Branca. Infelizmente, devido à situação presente, somos obrigados a enviar a mensagem pelas redes sociais. Convido-vos para abrir as Santas Escrituras no Salmo 117. Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos agora para um breve tempo de louvor e logo depois teremos a meditação da Palavra de Deus começando neste Salmo. Vamos louvar o Senhor com o hino do irmão Rogerson, O Céu é um Lugar. Dando continuidade, cantaremos agora o hino Santidade e Amor, de autoria do pastor Manuel, meu pai. Jesus Cristo ordenou aos que querem segui-lo, santidade e amor para quem for seu discípulo. É amando os irmãos que provamos ao mundo que nós somos
cumprimos a lei. Santidade pra ver nosso Pai. Não ameis este mundo que jaz no maligno, pois a glória do mundo Jesus rejeitou. Este mundo que vemos breve há de passar, permanecem os que amam o Senhor. É amando os irmãos que cumprimos a lei. Santidade pra ver nosso Pai. É amando os irmãos que cumprimos a lei. Santidade pra ver nosso Pai. Muitos perto do fim têm o amor esfriando. Não observa a palavra que está se confirmando, pois o nosso Senhor está quase chegando. Breve vamos pra casa do Pai. É amando os irmãos que cumprimos a lei. Santidade pra ver nosso Pai. É amando os irmãos que cumprimos a lei. Santidade pra ver nosso Pai. Santidade pra ver nosso Pai. Santidade pra ver nosso Pai. Vamos cantar o último. É a autoria do irmão Floriano. Foi o Senhor. Quem me tirou do lamaçal, quem sarou minhas feridas, foi o Senhor, foi o Senhor. Quem me amou, quem me amou, quem perdoou os meus pecados, quem suportou o meu castigo, foi o Senhor, foi o Senhor. Quem me amou, quem me amou. Eu andava como ovelha, desgarrada do caminho, sem rumo e direção, mas o Senhor me salvou. Quem levou as minhas dores, foi traspassado em meu lugar, foi o Senhor, foi o Senhor. Quem me amou, quem me amou, foi desprezado e rejeitado, ferido e oprimido, foi o Senhor, foi o Senhor. Quem me amou, quem me amou. Ele como um cordeiro foi levado ao matadouro, não abriu a boca, porque me amou, porque me amou. Olá, amados irmãos, vamos abrir as Santas Escrituras para o Salmo 117. O assunto do Salmo 117 é a gratidão ao Senhor pelas suas misericórdias. Preciso tirar a máscara para poder transmitir mais corretamente a palavra do Senhor. Estamos aqui apenas 5 pessoas, eu, o irmão Jefferson, o Prautz, o irmão Francieldo e o irmão José. Gostaríamos de estar aqui com toda a igreja, os bancos todos lotados, mas infelizmente a situação presente não
é permitido que nós possamos estar com a igreja toda reunida. Como disse o Salmo 117, é apresentando motivo de louvor, especialmente dos gentios, por causa das misericórdias do Senhor. Há uma ordem, é a primeira palavra: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Quando se fala aqui dos gentios, para aqueles que ainda não sabem a que povo se refere a Bíblia, as Santas Escrituras classificam os povos do mundo em três: o judeu, o gentio e a igreja de Deus. O judeu, os povos israelitas, que tenham nascido em Israel ou não. Os gentios são os povos que não se converteram ainda ao Senhor. Os povos que não creem no Salvador que Deus enviou. E a igreja de Deus é formada de todos os povos que creem no Senhor Jesus Cristo, que sejam judeus, que sejam gentios. O capítulo 117 do livro dos Salmos é o capítulo central da Bíblia. E creio que Deus está querendo aqui nos ensinar, bem no centro da Bíblia, não só aqui, mas aqui a responsabilidade para os povos louvarem ao Senhor. Este capítulo é também um hino bem curto. Nós ainda não colocamos a música neste lindo salmo, bem curto, mas um convite, uma ordem para louvar ao Senhor todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Não é as nossas obras que nos salvam, não é o que nós fazemos de bom, de bem para as outras pessoas, o motivo da nossa salvação, mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, como diz no livro de Lamentações, capítulo 3 e versículo 22. Portanto, as misericórdias de Deus hoje é a razão de estarmos vivos. Um grande motivo para estarmos alegres hoje é porque Deus tem preservado a sua igreja aqui na nossa Pedra Branca. Não temos notícia de fatalidade nenhuma entre aqueles que o Senhor salvou aqui no nosso município. Poucas baixas têm acontecido aqui, menos na igreja do Senhor, pelo menos até agora. Este salmo nos ensina a ser gratos a Deus pelas suas misericórdias para conosco. A Bíblia classifica os povos do mundo em três, como já disse, vou repetir a segunda vez, né? Em três: o judeu, o gentio e a igreja de Deus. Aqueles que ainda não fazem parte da igreja do Senhor Jesus devem fazer parte, procurar fazer parte, porque é o povo que Deus escolheu, tanto judeus como gentios. Vamos a 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 32. 1 Coríntios 10 e verso 32. Aqui Deus fala por intermédio do apóstolo Paulo, para que a gente aprenda. Não é somente a nossa doutrina, mas aqui diz: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentio, nem tampouco para a igreja de Deus. Portanto, devemos ter cuidado para não ser um tropeço, ser causa de tentação ou de perdição para as pessoas, quer sejam judeus, quer sejam gentios, quer seja a igreja de Deus. As misericórdias é um atributo de Deus. Misericórdia é um atributo de Deus. Atributo esse que Ele quer, que Ele tem derramado sobre todos os povos, né? Atributo é um substantivo masculino, o que é próprio de um ser. O nosso Deus, Ele é misericordioso.
A partir do Salmo 117 começa cânticos sempre exaltando as misericórdias do Senhor. Quando entramos para o Salmo 118, versículo 1, observe: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o verso 2, diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, à casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. E assim segue. Nós todos devemos nos lembrar das misericórdias do Senhor. Foi pela sua misericórdia que Ele enviou o Senhor Jesus para nos salvar, para nos dar vida eterna. Quando chegamos ao Salmo 136, o Salmo 136 tem sido lembrado dos momentos mais sagrados de Israel, na dedicação do templo que Salomão construiu em Jerusalém. Foi cantado o Salmo 136, 26 vezes. É repetido, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mais tarde também foi cantado pelo coral do rei Josafá, quando Israel foi atacado pelos edomitas. Ele convocou os cantores para cantarem ao Senhor este mesmo salmo. Nós hoje estamos cheios de gratidão pelo que Deus tem feito por nós, por ter enviado este candeeiro aqui para a Pedra Branca, para que tivesse uma porta de salvação, para que as pessoas conhecessem o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres por mais um aniversário, desde 1970, quando foi legalizado perante o governo, mas, na verdade, o Evangelho chegou aqui em 1954, ou seja, há 66 anos que o Evangelho chegou aqui em Pedra Branca. Graças ao Senhor, muitas pessoas se converteram ao Senhor. Aqui hoje temos poucas pessoas que pertencem a essa igreja aqui em Pedra Branca. Somente em torno de 120 pessoas. A maioria foram para outros estados do Brasil. É necessário que observemos também que o Senhor Jesus é a fonte da misericórdia. Vamos para Mateus capítulo 20, verso 31. Nessa situação, o Senhor Jesus estava passando, e pessoas necessitadas das misericórdias dele clamaram. Vemos aqui que os cegos que clamaram ao Senhor, as multidões, mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aqui nós notamos que os cegos estavam pedindo misericórdia ao Senhor. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Por que Jesus fez isso? Havia pagamento por isso? Como alguns cobram? Não. Foi a sua misericórdia que fez com que aquelas pessoas recuperassem a vista. Nós éramos cegos para com Deus. Não conseguíamos entender as misericórdias de Deus, a salvação de Deus. Mas pelo seu Espírito, Ele nos salvou. Ele abriu os olhos da nossa mente para que pudéssemos hoje fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Quem deve ser os recipientes desta misericórdia? Vamos para Mateus capítulo 5 e versículo 3. Aqui nosso Senhor deixou claro quem são aqueles que recebem as suas misericórdias. Porque não são todas as pessoas. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, as Santas Escrituras nos dizem as palavras do Senhor Jesus. E ele disse: bem-aventurados os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Portanto, as misericórdias de Deus estão estendidas a todas as pessoas. Mas quem são as pessoas que vão receber essas misericórdias? São aqueles que são humildes de espírito, são aqueles que choram. Os humildes de espírito são aqueles que vão receber as misericórdias. Há pessoas que acham que não, eu sou bom, eu não preciso disso, eu já faço só o bem, por isso eu não preciso de Jesus, não preciso que Deus me salve. Não, amados, é necessário ser humilde, reconhecer que é um pecador e que precisa das misericórdias de Deus. Nós não temos com que comprar a salvação e nem a salvação está à venda, porque ela é oferecida aos filhos de Deus. Os requisitos para se receber as misericórdias de Deus, a salvação de Deus. Vamos a Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28 e versículo 13. Aqui as Santas Escrituras mostram o que é que a pessoa deve fazer. E quando faz isso que esse texto diz, podemos ter a vida eterna. Provérbios 28 e 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então é necessário confessar as transgressões e deixá-las, para que possa alcançar as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus vai estar sobre essas pessoas que confessam e deixam as suas transgressões. Não é ir transgredindo e confessando. Não, assim Deus seria o patrocinador do pecado. É necessário que se confesse a Deus as nossas transgressões e deixá-las, recebendo assim o Filho de Deus. Os filhos de Deus demonstram misericórdias também. Vamos para Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Os filhos de Deus devem demonstrar misericórdia sempre. Vamos a Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O que temos aqui? Ele te declarou, homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É necessário que demonstremos essas misericórdias. Algo ausente nos homens dos últimos dias. Vamos agora para Romanos 1 e 31. As misericórdias de Deus está ausente das pessoas do mundo de hoje, daqueles que não se convertem ao Senhor, daqueles que não temem a Deus. Há uma lista aqui muito grande. Vamos voltar um pouquinho para essa lista. Deus aqui fala no versículo 29 que esses homens, essas pessoas dos últimos dias seriam cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdias. Há alguns jornais que a gente já não suporta mais assisti-los na televisão, porque passa tanta gente perversa, sem misericórdias, matando aos outros. Vamos observar agora que a misericórdia exige reciprocidade. A pessoa que recebeu misericórdia de Deus deve demonstrar misericórdia aos outros também. Vamos a Mateus capítulo 5 e versículo 7. Vejamos aqui o que Deus diz. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aquele que tem misericórdia dos outros, Deus também mostra misericórdia sobre essas pessoas, demonstrando que seu Filho é a razão para a nossa salvação eterna. Deve ser
incluída na bênção aos filhos. Nós devemos ter cuidado a respeito disso, em demonstrar as misericórdias quando abençoamos os nossos filhos ou qualquer outra pessoa. Devemos demonstrar ou colocar as misericórdias do Senhor sobre essas pessoas. Vamos observar aqui em Números capítulo 6, o versículo 25, Números capítulo 6, versículo 25, aliás, vamos ao versículo 24 antes. Aqui, Deus ensina pela sua palavra como devemos abençoar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E Deus disse: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Devemos abençoar nossos filhos com essas palavras, devemos abençoar os irmãos com essas palavras, devemos abençoar as autoridades com essas palavras e até aqueles que nos ofendem. Que Deus nos abençoe grandemente nesse dia. Amém e amém.